Muito obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. A nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Querido Deus e eterno Pai, te agradeço por esse culto tão gostoso que nós estamos tendo aqui na igreja. Já sentimos a presença de Deus desde que iniciamos o culto de oração hoje à tarde. E a maneira como a igreja cantou, a maneira como o pastor Silval dirigiu os cânticos, principalmente, ó Deus, a maneira como o nosso coral cantou a respeito da ressurreição de Cristo. E agora o irmão Edson falando sobre o amor que Deus tem por nós e como Deus se importa conosco. Pai, nós só temos que agradecer a Deus por um lugar onde realmente Jesus Cristo é honrado e o Deus Pai é adorado. Um lugar, meu Pai, onde nós estamos para crescer no conhecimento e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito obrigado pelos irmãos que nos visitam, mas principalmente, ó Deus, pela igreja assídua e que participa da casa de Deus. Pai, perdoe os nossos pecados, falhamos como pastores, as palavras do pastor mostrou que nós pastores temos falhado e necessitamos do perdão da nossa igreja e precisamos melhorar nas áreas em que estamos falhando, mas também, ó Deus, a nossa igreja pode ajudar e muito, participando e estendendo as mãos, para que todos nós juntos possamos agradar a Deus e fortalecer a casa de Deus em nossas vidas. Pai, abençoe agora a pregação, o estudo da palavra, fale aos nossos corações e ajuda-nos a entender o recado de Deus. É o que nós oramos e pedimos no nome de Jesus. Amém. A partir do versículo 20, capítulo 12, a palavra de Deus diz: Ora, havia alguns gregos entre os que tinham subido a adorar no dia da festa. Estes, pois, dirigiram-se a Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, e rogaram-lhe, dizendo: Senhor, queríamos ver a Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e então André e Filipe o disseram a Jesus. E Jesus lhes respondeu, dizendo: É chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Na verdade vos digo, que se o grão de trigo, caindo na terra, não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á, e quem neste mundo odeia a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Podem se assentar? Irmãos, por que vocês estão vindo à igreja? Qual o objetivo em frequentar uma igreja? Você está aqui para ver o Senhor Jesus Cristo. Eu creio que não há uma razão maior do que essa. Eu quero ver Jesus Cristo. Os gregos aqui no texto disseram: queremos ver Jesus. Queríamos ver Jesus. Há muitos anos atrás, quando Carlos Spurgeon ainda vivia e era o pastor da maior igreja batista que havia no mundo, na cidade de Londres, cerca de 30 mil membros, isso no final do século XIX. Pessoas do mundo inteiro viajavam para Londres, a fim de conhecer o príncipe dos pregadores, Carlos Spurgeon. E uma vez, um americano deixou os Estados Unidos da América, viajou para a Inglaterra, a fim de conhecer Carlos Spurgeon. Entrou na sua igreja. Primeiro ele viu centenas de homens orando a Deus antes do culto. Ele viu centenas de mulheres orando a Deus antes dos cultos. E quando o culto iniciou, ele ouviu uma igreja de 30 mil vozes, louvando a Deus, cantando glórias a Deus. E ele viu o pregador Carlos Spurgeon
subindo a plataforma e pregando a palavra de Deus. O que ele mais queria era ouvir o homem de Deus pregando a palavra de Deus. Ele atravessou o mar para ouvir o homem de Deus pregando a palavra de Deus. E ele voltou para o seu país satisfeito com o que viu e com o que ouviu. Quando chegou em sua casa, sua esposa, seus filhos perguntaram: e aí, papai, o senhor viu Carlos Spurgeon? E ele disse: eu vi até o momento em que ele se colocou atrás do púlpito, mas depois que ele abriu a Bíblia, eu só conseguia ver Jesus. Amém, irmãos? Então nós estamos aqui para ver Jesus. Nós viemos à igreja para ver Jesus. Se você vem e vai embora sem ver Jesus, você perdeu o seu tempo. Nós estamos aqui para ver Jesus Cristo. E esses gregos, eles eram de um país politeísta. A Grécia possuía milhares e milhares de deuses, mas esses gregos eram pessoas que acreditavam na existência apenas de um Deus. E este Deus era o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Era o Deus de Israel. E para demonstrar tal fé, eles viajavam todos os anos da Grécia para Israel, a fim de adorar a este Deus no templo, que ficava na cidade de Jerusalém. Eles eram prosélitos do judaísmo, mas isso não quer dizer que eles já eram salvos, pois acreditar na existência de um único Deus não é o bastante, não é o suficiente. Tiago 2,19 diz: tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Então esses gregos estavam no caminho certo, acreditando apenas na existência do Deus de Israel, mas ainda não haviam chegado no seu destino final, que é a salvação. Judas Iscariotes, um dos 12 discípulos, estava no caminho certo, mas quando morreu, ele foi diretamente para o inferno. O que aconteceu? Por quase 3 anos e meio, ele ouviu os ensinamentos de Jesus Cristo, ele viu os milagres do Senhor Jesus Cristo, inclusive a ressurreição de Lázaro, e ele dormia e comia ao lado do Senhor Jesus Cristo, mas ele nunca havia se convertido de verdade. Judas era rebelde, Judas era uma pessoa indomável, e Jesus não tinha nenhum controle sobre a vontade de Judas, ou sobre a vida de Judas. E assim, há muitas pessoas que acreditam na existência de Deus, que acreditam na Bíblia, a palavra de Deus, e que estão em nossas igrejas, mas elas são donas do seu próprio nariz. Deus não tem nenhum controle sobre a vida delas. Deus não tem nenhuma autoridade sobre as decisões que elas fazem. Assim como os gregos, todos nós aqui deveríamos desejar Jesus, e desejar vê-lo, e desejar senti-lo, e desejar conhecê-lo, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e ninguém aqui pode se achegar a Deus, senão através de Jesus Cristo. Irmãos, vocês desejam ver Jesus? Então, os gregos rogaram, queríamos ver Jesus. Primeiro, o que este desejo implica? Segundo, quais os motivos por detrás deste desejo? Queremos ver Jesus. E o que precisa acontecer para que este desejo surja no meu e no seu coração também? Primeiramente, o que este desejo implica? Assim como todos os líderes de Israel, como todos os judeus, os gregos prosélitos também sabiam que o Messias haveria de vir. E eles estavam aguardando, eles estavam com grande expectativa que Jesus fosse este Messias tão esperado. E quando o Messias finalmente apareceu, a Bíblia diz que ele foi rejeitado pela maioria de seu próprio povo. Mas esses gregos não. Eles não só o aceitaram, como também foram atrás de Jesus.
Portanto, quando uma pessoa realmente deseja Jesus, nós podemos encontrar esses 3 elementos na vida dela. Primeiro, algum tipo de conhecimento prévio de Cristo, pois quem nunca ouviu falar dele não vai desejá-lo. Desejo de aumentar este conhecimento, porque o que eu sei não é suficiente, não é o bastante, e disposição para encontrá-lo. Senhor, queríamos ver a Jesus. Como os judaizantes, esses gregos já tinham ouvido falar da vinda do Messias. Agora eles ouviram falar de Jesus mesmo, de seus sinais, milagres, e de seus ensinamentos. Eles ouviram falar da ressurreição de Lázaro, pois não se falava em outra coisa na cidade de Jerusalém. Eles não conheciam a Cristo pessoalmente, mas tinham ouvido falar dele. Talvez até eles o tinham visto pelas ruas, mas não o conheciam pessoalmente. Então veja como é possível saber algo sobre Jesus, mas sem conhecê-lo pessoalmente, intimamente. Isso aconteceu com a rainha de Sabá. Da sua terra, Etiópia, ela ouviu falar da sabedoria de Salomão. Mas, irmãos, não era o suficiente. Ela acreditou, mas não era o suficiente. Então ela quis ouvir com seus próprios ouvidos, ela quis ver com seus próprios olhos, e ela e toda a sua comitiva viajaram vários dias, até chegar em Jerusalém e conhecer o rei Salomão. Depois de passar alguns dias em Jerusalém e ouvi-lo, ela disse para ele, em 1 Reis 10:6, foi verdade, a palavra que a teu respeito ouvi na minha terra, e a respeito da tua sabedoria, foi verdade. Eu, contudo, não cria naquelas palavras, até que vim e vi com os meus próprios olhos. Em outras palavras, ela disse, rei Salomão, o que eu ouvi da minha terra não era o bastante. Eu tinha que estar aqui, eu tinha que experimentar, eu tinha que ouvir. E irmãos, quantas e quantas pessoas já ouviram falar de Jesus, mas ainda não vieram a Jesus, ainda não viram com seus próprios olhos que Ele é o Senhor e o Salvador das nossas vidas. Eu conheci uma pessoa assim, um jovem que cresceu na igreja. Desde cedo ele estava nos cultos, na escola dominical. Ele participava dos acampamentos que eu participava. Ele foi chamado para o ministério, ele fez o instituto bíblico que eu fiz. Ele foi para uma faculdade de teologia, ele se formou em teologia. Ele se tornou missionário, ele abriu uma igreja. E finalmente ele descobriu, ou melhor dizendo, ele admitiu que não era salvo. Ele admitiu que a sua rebeldia era resultado da falta de salvação. Ele admitiu que a sua falta de paz era resultado da falta de salvação. Ele admitiu que muitos problemas que ele tinha era porque ele ainda não era salvo. E apesar de já ser missionário, de estar no ministério, apesar da vergonha, ele admitiu que não era salvo, que Jesus ainda não era o Senhor e o Salvador da vida dele. Então, ele aceitou a Cristo, sinceramente. Ele recebeu Jesus Cristo de coração aberto. Sua vida foi transformada. Hoje, quando nós conversamos com ele, nós notamos que ele é uma outra pessoa. E ele pediu para ser batizado novamente. Aqui em João 12, os gregos, eles tinham um certo conhecimento de Cristo, mas eles ainda não eram salvos. Em segundo lugar, eles possuíam desejo de aumentar este conhecimento. Meus irmãos, a pessoa salva, ela quer conhecer mais e mais de Jesus Cristo. Ela deseja conhecê-lo. Ela deseja estar mais e mais próxima dele. Os gregos rogaram. Significa que eles não aceitariam não por resposta. Filipe, nem nos diga não, porque nós não vamos aceitar o seu não. O nosso desejo é ardente. Queremos vê-lo, queremos tocá-lo. Ele é o Messias de Israel. Realmente não basta saber que Ele cura.
Não basta saber que Ele abençoou a vida de alguém. Irmãos, eu quero que Ele me cure, eu quero que Ele abençoe a minha vida também. Amém, irmãos? Não basta saber que Ele expulsa demônios, liberta as pessoas. Não basta saber que Ele é a palavra viva de Deus. Não basta saber o que Ele faz pelos outros, mas nós queremos conhecê-lo como nosso Salvador e Senhor da nossa vida. Há alguns anos atrás, eu tive o privilégio de pregar ao lado de um jovem que tinha a mesma idade que eu na época, mas ele era paraplégico. Ele havia ficado assim por causa de um acidente de carro, paralisado, irmãos, do pescoço para baixo. Ele só podia movimentar o seu rosto, ele só podia movimentar a sua cabeça. E nós tivemos a oportunidade de pregar a palavra de Deus para cerca de 10.000 pessoas. E naquele dia, aquele moço paraplégico disse para aquelas 10.000 pessoas: meus amados, o meu maior desejo na vida é conhecer Jesus Cristo cada vez mais e mais e mais. E ele não estava mentindo. Apesar da cadeira de rodas, ele não perdia nenhum culto de sua igreja. Apesar da cadeira de rodas, ele saía todas as semanas para evangelizar. Apesar da cadeira de rodas, ele não perdia os cultos de oração da igreja. E o seu passatempo predileto era a leitura da bendita palavra de Deus. A vida dele é conhecer Jesus Cristo mais e mais e mais. Tudo bem, ele está confinado a uma cadeira de rodas, mas irmãos, ele quer conhecer Jesus, e quando ele chegar no céu, ele não vai precisar mais da cadeira de rodas, amém? E ele já terá conhecido muito mais de Jesus do que muitos crentes sem uma cadeira de rodas. Mas quantas pessoas realmente têm interesse em conhecer Jesus Cristo cada vez melhor? Pedro disse: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Veja, os gregos, eles tinham um conhecimento prévio de Cristo, mas não era o bastante, e eles queriam aumentar este conhecimento. E além disso, eles tinham disposição para encontrar Jesus. O verso 21 diz: estes, pois, dirigiram-se a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e rogaram-lhe dizendo: Senhor, queríamos ver a Jesus. Veja, irmãos, eles não foram para os fariseus perguntar sobre Jesus. Eles não foram para o Império Romano perguntar sobre Jesus. Eles não foram nem para o rei Herodes. A Bíblia diz que eles foram para Filipe, porque Filipe era um discípulo verdadeiro de Cristo. Amém, irmãos? Filipe era alguém que conhecia Jesus pessoalmente. Quem verdadeiramente deseja conhecer Jesus, vai ao lugar certo. Pastor, onde ele se encontra nesta noite? Irmãos, ele se encontra em 2 lugares apenas. Ele se encontra na Bíblia, na palavra de Deus, e ele se encontra nas igrejas que pregam a palavra de Deus. Igrejas que pregam fielmente a palavra de Deus. Jesus mesmo disse: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Nós temos um casal nesta igreja, eles estão viajando neste final de semana, e este casal, irmãos, veio de muitas outras igrejas, e eles estavam muito confusos com respeito à Bíblia, com respeito à palavra de Deus. Eles estavam confusos com respeito a Deus. Vieram parar em nossa igreja. E eles me disseram: pastor, nós estamos buscando a verdade. Nós estamos cansados de sermos enganados. E eu disse para eles: façam o curso de 8 aulas do discipulado cristão. Se depois desse curso vocês ainda estiverem confusos, eu mesmo vou apoiá-los a achar uma outra igreja. A esposa dele fez o curso primeiro, depois ele fez o curso. Conclusão: eles estão firmes na igreja. Melhor dizendo, agora eles estão firmes com Jesus. Jesus, irmãos, está somente naquelas igrejas
que são fiéis à palavra de Deus. E ele está longe, muito longe, daqueles lugares que usam a Bíblia apenas como pretexto. Os gregos tinham certo conhecimento de Cristo. Eu tenho também, você também tem, mas o que isso significa? Em segundo lugar, quais os motivos por detrás deste desejo? Queremos ver Jesus. Esses gregos já haviam visto Jesus em pessoa, passando ali por Jerusalém, eles viram Jesus, à distância pelo menos, mas eles queriam conhecê-lo pessoalmente, face a face, por nome. E o pedido deles não foi para vê-lo à distância, mas para vê-lo de perto. Eles queriam, irmãos, ser apresentados. Agora, veja a seriedade deste pedido. Não foi um pedido fácil, porque no verso 22, Filipe foi dizê-lo a André, e então André e Filipe foram dizê-lo a Jesus. Sabe o que eles estavam pedindo? Nós queremos ser discípulos de Jesus, nós queremos fazer parte do grupo, nós queremos fazer parte da família. Era exatamente isso que eles estavam pedindo. E Filipe não podia tomar essa decisão sozinho, então ele foi e pediu ajuda de seu amigo André. E os dois juntos foram falar com Jesus. Jesus, esses gregos querem fazer parte da família, o que o senhor acha? Esses gregos querem ser discípulos também. Mas por quê? O que será que eles viram em Jesus? Eu quero fazer parte de Jesus. O que eles viram? Eles viram perfeição e eles viram o poder de Deus. Eles estavam acostumados com a inveja, ciúmes, insegurança, orgulho dos fariseus, que eram líderes religiosos. E de repente aparece um rabino judeu, isento de todos esses sentimentos pecaminosos, cheio de amor e generosidade para compartilhar com outras pessoas. Então eles logo pensaram, esse é o Messias, este é o caminho que nós queremos seguir. Jesus certa vez perguntou aos fariseus, quem dentre vós me convence de pecado? Quem pode provar qualquer erro na minha vida? E se vos digo a verdade, por que não credes? Então veja, Jesus era perfeito como Deus. Ele nasceu perfeito, viveu perfeito e morreu perfeito. Até os seus inimigos tiveram que reconhecer que ele era perfeito. Pilatos disse, estou livre do sangue deste inocente. Inocente significa perfeito. Judas disse, eu traí o sangue inocente. Eu traí o sangue de uma pessoa perfeita. Sabe, irmãos, qual é a parte mais difícil da vida cristã? É conviver com pessoas imperfeitas. É a parte mais difícil de uma família, conviver com um cônjuge imperfeito, conviver com pais imperfeitos, conviver com filhos imperfeitos. Por isso, nós não olhamos para o homem, amém, irmãos? Nós olhamos para Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Se você entrar nesta igreja e olhar para os pastores, poderão se desanimar. Se olhar para os diáconos, poderão se desanimar. Mas não olhe para eles não, olhe para Jesus Cristo. Que cada um de nós possa sumir da sua frente. E Jesus Cristo ser apresentado. Ele é perfeito. O que mais os gregos viram? Viram poder. Jesus tinha acabado de ressuscitar a Lázaro. Lázaro já estava morto há 4 dias. Ele já estava fedendo. E, no entanto, Jesus foi lá e, milagrosamente, restaurou a vida daquele homem. Não se falava noutra coisa em Jerusalém, a não ser na ressurreição de Lázaro. Eles viram o poder de Deus na vida de Jesus Cristo, irmãos. Só que os gregos viviam da mitologia, da fantasia e do sensacionalismo. Eles estavam acostumados a mentiras. Hércules, Zeus, Afrodite eram deuses da mentira. Eles realmente nunca existiram. Mas Jesus Cristo era e é o Deus da verdade.
na presença de todos, inclusive desses gregos, Jesus falou com o Pai, em voz alta: Pai, glorifica o teu nome. E na presença de todos, então veio uma voz do céu que dizia: já o tenho glorificado, meu filho, e outra vez o glorificarei. E todas aquelas pessoas ouviram a voz de Deus, não entenderam, mas ouviram. Então aqueles gregos viram o poder de Deus na vida de Jesus. Na mitologia grega, os deuses são vingativos, lascivos, orgulhosos, invejosos, estão sempre em guerra. Mas o Messias de Israel era perfeito em todos os seus sentimentos e poderoso em todos os seus feitos. Ele estava ressuscitando os mortos, ele estava abrindo os olhos dos cegos, ele estava abrindo os ouvidos dos surdos, ele estava curando os paralíticos, ele estava expulsando os demônios, o vento e o mar estavam lhe obedecendo. E os gregos viram que ele era o Messias de Israel, verdadeiramente o Filho de Deus. Eles queriam ver Jesus, eles tinham um certo conhecimento de Cristo, eles tinham motivos para querer conhecê-lo. Melhor do que tudo, o que precisa acontecer hoje à noite, para que você e eu tenhamos este desejo? O que precisa acontecer para dar lugar a este desejo? Senhor, queríamos ver a Jesus. Ora, se eu não vou ver Jesus aqui no Templo Batista Maranata, até eu vou mudar de igreja. Se nós não estamos pregando Jesus e a palavra de Deus, até eu quero ir para outra igreja. Mas eu tenho certeza, há 19 anos nós só pregamos Jesus. Há 19 anos nós só pregamos a Bíblia, a palavra de Deus. A Bíblia não diz quantos gregos prosélitos havia em Jerusalém naquele dia. Mas o fato de serem prosélitos já demonstrava que eles estavam em busca da verdade. E, irmãos, quando pessoas estão em busca da verdade, alguma coisa aconteceu. O que leva um ser humano a buscar a verdade? Primeiro, o peso de seus pecados. Segundo, o peso de seus sofrimentos. E terceiro, o peso da sua mortalidade. E rogaram-lhe dizendo: Senhor, queríamos ver a Jesus. E esta palavra rogaram é muito forte. Eles imploraram. Por que eles estavam tão preocupados em ver Jesus? Por que eles estavam tão ansiosos para ver Jesus? Os gregos, irmãos, formavam uma cultura extremamente promíscua, extremamente imoral e pecaminosa. Eles praticavam o que nós chamamos hoje em dia de pederastia, que era o relacionamento sexual entre um homem mais velho com um homem mais jovem, geralmente um adolescente. A Bíblia chama esse tipo de situação de homossexualismo, sodomismo. E hoje em dia nós também chamamos esse tipo de situação de pedofilia, que dá muitos anos de cadeia para quem pratica tais coisas. Imagine então o peso do pecado na vida daqueles gregos. Ainda que este tipo de pecado fosse normal na sua cultura, não deixava de ser pecado, não deixava de trazer destruição e dor ao coração dos humanos. E esses gregos viviam nesta cultura e provavelmente já haviam praticado essas coisas. Não é à toa então que eles correram para Filipe e eles rogaram pelo Senhor Jesus Cristo. Imagino que eles disseram: nós estamos aqui servindo ao Deus Jeová, nós hoje somos fariseus, mas não encontramos paz ainda, não encontramos perdão ainda para os nossos pecados, por isso nós queremos ver Jesus, só Jesus Cristo poderia perdoá-los. Jesus disse: eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Quando o ser humano reconhece o peso dos seus pecados, quando ele olha para trás e ele reconhece que pecou, que falhou contra Deus, contra o próximo, contra si mesmo, ele tem o desejo
de receber Jesus Cristo como Salvador. E segundo, o peso de seus sofrimentos. Assim como Israel, doenças eram muito comuns naqueles dias. Não havia tratamento, não havia cura. Doenças eram frequentes na Grécia. Roma sobretaxava todas as nações e ninguém via o retorno dos impostos que eram pagos. Tratava-se de um povo muito sofrido. Sofrimento, irmãos, é algo comum a todos os seres humanos. Há pessoas que estão sofrendo aqui nesta noite. Deus conhece o seu sofrimento. Mas algumas pessoas sofrem mais que outras e nós nem ficamos sabendo. Quando eu era criança, nós chegamos a passar fome algumas vezes. Meu pai estava desempregado. E eu me lembro um dia que eu fui para a escola, sem o café da manhã e sem almoço. E quando eu voltei à tarde, eu achei uma moedinha de 50 centavos no chão da rua, e com aquela moedinha eu comprei um filão na padaria. E eu estava planejando comer aquele filão com chá de capim-cidreira, quando chegasse em casa. Mas quando cheguei em casa, encontrei a minha irmã mais velha, que como eu, também não havia se alimentado. Então eu disse para ela que o pão era para ela. E menti que já havia me alimentado na escola, o que não era verdade. Sabe, irmãos, muitas pessoas estão sofrendo, mas estão mentindo também. Elas não admitem que estão sofrendo nem para Deus e muito menos para os homens. Por isso nós não sabemos, mas Deus sabe e elas sabem. E quando o sofrimento aperta, só existe um caminho. Quando o sofrimento aperta, só existe uma esperança. É Jesus Cristo. É Jesus. Só Ele pode nos livrar do sofrimento. Ele disse: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Por isso aqueles gregos correram para Filipe e disseram: queríamos ver Jesus. E você pode vir também. O que leva uma pessoa a procurar a verdade até encontrá-la? É o peso dos seus pecados. É o peso de seu sofrimento. Mas também o peso da sua mortalidade. Mais uma vez, os gregos viviam de fábulas. Eles viviam de mitologias. Mas na hora da morte, os seus deuses não podiam ajudá-los. Não havia esperança, não havia paz. Então, eles estavam morrendo sem esperança. Eles reconheceram que iriam morrer um dia e por isso agora queriam ver Jesus. Um apresentador muito famoso de televisão nos Estados Unidos, da rede CNN, ele começou a convidar o presidente da universidade onde eu estudei para fazer entrevistas ao vivo, num canal de TV a cabo, CNN. E por 3 vezes, ele convidou o Dr. Bob Jones III para ser entrevistado. Finalmente, nos bastidores, o Dr. Bob perguntou para ele: por que você tem me convidado tantas vezes para vir ao seu programa e você tem me feito muitas perguntas sobre a Bíblia? E o apresentador disse: Dr. Bob, eu estou ficando velho e pela primeira vez na vida eu estou me dando por conta que vou morrer. Ou seja, ele estava sentindo o peso da sua mortalidade, finalmente. E ele estava em busca de respostas. A Bíblia claramente diz: e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Então, quando uma pessoa sabe que vai morrer e vai prestar contas a Deus, ela corre para o Senhor Jesus Cristo. Ela corre para o caminho da salvação. Os gregos procuraram Jesus, porque eles sabiam que iriam morrer. Só Jesus poderia salvar suas almas e transformar suas vidas. Mas, irmãos, eu termino dizendo que poucas pessoas desejam ver Jesus. Hoje, durante o culto de oração, alguns irmãos disseram: orem por mim, para que eu não fique tão preso às coisas do mundo, para que as coisas do mundo não venham a cegar os meus olhos de Deus.
Poucas pessoas desejam ver Jesus nos dias de hoje. Elas querem ver milagres, mas não Jesus. Elas querem ver demônios, mas não Jesus. Elas querem ouvir profecias, mas não Jesus. Porque poucas pessoas sentem o peso do pecado, sentem o peso do sofrimento e sentem o peso da mortalidade. Mas eu quero continuar vendo Jesus. Não importa quem esteja pregando deste púlpito, não é para ele que eu vou olhar, é para Jesus Cristo. Eu quero ver Jesus Cristo, irmãos. Eu não vou vê-lo na rua, eu não vou vê-lo na televisão, ligada na sala de minha casa. Eu vou vê-lo na igreja, que prega a palavra de Deus. Eu quero continuar vendo Jesus. Eu não vou vê-lo no meu trabalho. Por mais honesto que seja o meu trabalho, eu só vou vê-lo na casa de Deus. Eu quero continuar vendo Jesus, através dos meus irmãos em Cristo, quando juntos nós estamos louvando a Deus. Não existe outra razão mais sublime, mais importante que essa, de estarmos numa igreja, senão para ver Jesus Cristo. A igreja não é só dele. A igreja é para Ele e por Ele. Jesus Cristo, irmãos, é a razão de estarmos aqui nesta noite. Então, se você deseja mesmo ver Jesus, como Ele é, as portas continuam abertas. Mas você tem que entrar por elas. Portas abertas significa, entre por elas. Porque um dia elas se fecham. E você não entra mais. Eu sempre digo, ninguém abandona a igreja, ninguém sai da igreja, ainda que as pessoas digam, eu saí da igreja, eu me afastei de Deus, isso não acontece. Caso contrário, Deus seria um Deus muito pequeno. Antes de você se afastar da igreja, sair da igreja, saiba que Deus já fechou as portas. Ele foi desprezado, Ele sabe disso. Deus sabe quando Ele é bem-vindo. Deus sabe quando Ele não é bem-vindo. Deus sabe quando Ele tem um lugar na vida de alguém, quando Ele não tem. Quando aqueles gregos disseram, queríamos ver a Jesus, Jesus imediatamente disse, o reino de Deus está se abrindo. Eu sou a semente, eu vou morrer, e porque eu vou morrer, eu vou dar muitos frutos, e eu vou poder salvar esses gregos, não só os meus irmãos judeus, mas todos os gentios, porque eu vou morrer, e eu vou dar muitos e muitos frutos.